Santa Catarina tem pouco mais de 4.850.000 eleitores, distribuídos em 295 municípios. O maior colégio eleitoral é Joinville, no norte do estado. A cidade concentra 386.917 eleitores catarinenses. O menor colégio eleitoral fica em Santiago do Sul, no oeste catarinense, com 1.409 eleitores. Este ano, os eleitores vão comparecer às urnas para eleger o presidente da República, senadores, governadores de estado, deputados federais e deputados estaduais. No caso de Brasília, deputados distritais. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina está com toda a estrutura organizada para outubro. O primeiro turno das eleições vai ser no dia 5 e o segundo turno, se necessário, no dia 26. Aproximadamente 18.000 urnas eletrônicas vão estar à disposição dos eleitores catarinenses em quase 4.000 locais de votação e 15.000 sessões eleitorais. Mais de 67.000 pessoas, entre mesários, técnicos de urna, delegados de prédio, vão trabalhar para que tudo saia dentro do previsto pela Justiça Eleitoral. 11 candidatos concorrem à presidência da República. Em Santa Catarina, 8 disputam o governo do estado, 7 concorrem ao Senado. 126 candidatos disputam o cargo de deputado federal e 438 o de deputado estadual. 32 partidos políticos disputam o pleito este ano. E as propostas são tão diversas quanto o eleitorado. De acordo com o cadastro montado pelo TRE nas eleições de 2012, a maioria dos eleitores de Santa Catarina é do sexo feminino. São 2.400.000 eleitoras. A maioria dos cidadãos aptos a votar aqui no estado está na faixa etária entre 45 e 59 anos, num total de 1.200.000. 2.700.000 são solteiros e 1,5 milhão tem o ensino fundamental completo. Mas o que o eleitor catarinense espera dessas eleições? O eleitor catarinense, como brasileiro de modo geral, ele tem uma imagem muito ruim da política, ele mostra um descontentamento muito grande com os serviços públicos e o que ele quer é ver melhorias, ou pelo menos um movimento que se encaminhe na direção de reformas importantes, tanto da prática política, aquilo que a gente pode colocar no âmbito da ética, da moralidade, do uso do dinheiro público, quanto da eficiência, ou seja, investimentos que efetivamente melhorem serviços públicos, como a saúde, como a educação. Hoje a questão do transporte coletivo para as grandes cidades, né, vem se tornando um tema cada vez mais importante. Então, o eleitor catarinense, nesse sentido, ele não difere daquilo que se vê, né, nas pautas, nas reivindicações do eleitor brasileiro. No ano passado, uma parcela dos eleitores saiu às ruas exigindo mudanças na política e na administração pública. As eleições deste ano devem revelar se as manifestações de 2013 vão se refletir no jeito de votar da população. Eu vejo para essa eleição um adensamento dessa crítica aos modelos de coligação, às formas como se fazem os acordos políticos, né? O fator ideológico se dissipando dentro de um pragmatismo muito acentuado dentro da política. Eu penso que essa eleição ela vai ter, né, esse caráter crítico muito forte da população que foi reforçado pelas mobilizações de 2013. A Ana Luísa tem 17 anos e é estagiária do programa Antonieta de Barros na Assembleia Legislativa, que seleciona os inscritos pelas condições de vulnerabilidade social. Ela mora em Biguaçu, quer estudar direito e ser juíza. Já tem título de eleitor e faz questão de votar em outubro. Assim que eu fiz 16 anos, no dia seguinte eu já tirei o título, por causa que eu acho muito importante para fazer a mudança na sociedade. Você faz questão de votar em outubro? Faço muito questão. Por quê? Porque a gente precisa mudar a sociedade para melhor, a gente precisa rever nossos conceitos, nossos direitos. A estudante representa a parcela dos jovens que demonstram mais interesse pelo processo eleitoral. Ela conta que é minoria entre os colegas. Boa parte não fez o título. O voto é facultativo para quem tem acima de 16 anos e ainda não completou 18.
Muitos adolescentes nesta faixa etária ainda não despertaram para o exercício da cidadania. Eu vejo o jovem olhando para a eleição com descrédito, com desesperança. As pesquisas têm demonstrado isso. O próprio registro, né, do jovem no sistema eleitoral, como eleitor, etc., tem mostrado um afastamento. O jovem quer mudança, ele quer transformação, mas ele não vê nos partidos, ele não vê nas lideranças atuais, ele não vê no sistema eleitoral uma possibilidade disso acontecer. Se as mudanças esperadas pelo eleitor e reivindicadas em 2013 irão ou não ocorrer, só saberemos em outubro. Uma das principais mudanças já está em andamento. Estas vão ser as primeiras eleições em que a lei da ficha limpa vai ser empregada para liberar ou não uma candidatura. Há um número muito maior de restrições aos candidatos do que havia nas eleições passadas. Então, essas informações com relação a decisões colegiadas de segundo grau, ao número de crimes e processos que repercutem na inelegibilidade do candidato, aumentou bastante, né? E isso vai ser avaliado agora em todos os processos de todos os candidatos. Nos 2 turnos, a votação ocorre das 8 horas da manhã às 5 da tarde. A partir daí, começa a apuração. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral espera que Santa Catarina esteja entre os primeiros estados brasileiros a encerrar a contagem dos votos, que vão decretar o futuro político do estado e influenciar no futuro do país. Historicamente, nós encerramos a eleição em torno de 22 horas, né? E a gente pretende, né, se não der nenhum caso excepcional, nada de errado, realmente terminarmos a apuração, a totalização dos dados em torno de 22 horas, como nos anos anteriores.